Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Flávia, Rayana, Jacó, tá certo? Leni, obrigada. É um prazer ter todos vocês por aqui. Nessa live de hoje a gente vai conversar a respeito de como a gente pode cuidar da nossa relação a dois, né? Nesse contexto aí de coronavírus, nesse contexto aí de isolamento, quarentena, distanciamento social. Eu não sei se vocês viram a minha live de segunda-feira, né? Mas eu aprendi com a minha sogra, na segunda mesmo, que existe uma diferença entre isolamento, né? Isolamento é quem tá com coronavírus, quarentena é quem teve contato com a pessoa que tem coronavírus e tá tirando esses dias aí para poder não colocar outras pessoas em risco. E distanciamento social são as pessoas que, para diminuir o risco, né, do vírus, enfim, se proliferar, elas acabam se distanciando de alguma forma, né? Interessante isso, não sabia. Mas enfim, gente, por que eu decidi fazer essa live, né? Porque eu fiz um stories onde eu falava que não era incomum os casais brigarem, né? Quando estão. Não é os casais brigarem, né? Porque os casais brigam, não é isso que eu quis dizer, mas assim, não é incomum que os conflitos aumentem quando os casais se conectam muito, tá bom? E aí, algumas pessoas podem ter estranhado o meu stories, porque algumas pessoas estão no início, no começo do distanciamento social. Tudo que eu vou falar pra vocês, se você não tá vivendo isso, não é pra você ficar assustado, tá bom? É só pra você se preparar para que o pior cenário não chegue na sua relação, tá bom? Eu vou explicar onde eu quero chegar com calma pra vocês. Então, assim, as perguntas que eu vou responder, elas têm que ser referentes a esse tema. Cuidado com o relacionamento a dois nesse momento aí de isolamento, quarentena ou distanciamento social. Tudo bem? Antes, vamos aos recados principais. Essa live fica gravada. Ela fica gravada no meu canal do YouTube, que você acessa lá nos meus destaques do Instagram. Só procurar por live gravada, tá bom? Você também tem acesso, pode ter acesso ao meu podcast, né? Eu tenho dicas curtas no Deezer, no Spotify e em outras plataformas. Só ir lá no destaque do meu Instagram também e procurar por podcast. E tem mais uma outra coisa. No link da minha bio, você pode ter acesso a uma lista VIP, né? Onde eu disponibilizo conteúdos sobre relacionamento a dois e esses conteúdos são de fato exclusivos, porque o que eu compartilho lá através de áudio no Telegram, né? Eu não compartilho, por exemplo, no Instagram, no Facebook, etc, tá bom? Certo? Ahn, vamos lá, vamos começar então. Por que eu decidi fazer essa live, né? Porque eu vi uma reportagem da BBC, né, que mostrava que o índice de divórcios aumentou depois de todo esse contexto coronavírus lá na China. E isso, claro, a gente não pode chegar a uma conclusão sem ter dados concretos, mas isso pode ser explicado pelo fato, imagina, dos parceiros estarem com as suas disfuncionalidades e em meio às suas disfuncionalidades aumentar a conexão. E aí a gente tem uma frase clássica: a briga, o conflito, ele faz parte da comunhão. E não é só na relação a dois, né? Talvez você pense assim, então não quero me relacionar mesmo, Vânia. Porque se a briga faz parte da relação, eu não quero me relacionar. Pois é. Mas se você não se relaciona a dois, você vai ter a maternidade, você vai ter a paternidade, você vai ter os seus amigos. Onde tiver pessoas, vai ter conflitos, né? Então, eu acho que uma boa saída é a gente aprender a se relacionar, tá certo? E por que isso acontece, Vânia? Porque vocês passam muito tempo fazendo as coisas juntos. Toma café da manhã, almoça, janta, lancha, vai ao banheiro, assiste um filme, assiste uma série, num contexto como esse. Entende? Vocês lembram que eu até dei um exemplo no meu stories que eu falava assim, gente, uma cliente minha, ela foi pra Ásia e ela passou 30 dias, né? E ela falou assim, pois são 30 dias de lua de mel na Ásia. Eu disse,
a chance de você conflitar vai ser alta, porque você não passa tanto tempo assim com seu parceiro, né? Vocês trabalham, vocês têm o momento de solitude de vocês e também ficam juntos. Nesse momento, vocês vão se expor a muitas situações e talvez isso aumente o conflito. O que ela falou quando ela voltou da lua de mel? Ela disse assim, Vânia, ainda bem que a gente teve aquela conversa antes de eu viajar, porque eu pensei seriamente em terminar na minha lua de mel, porque os conflitos eles intensificaram. Entende? Então, gente, talvez você que está começando esse momento aí de distanciamento social, você não sinta isso agora. Porque agora é o momento do. Ai, tá diferente isso. Para algumas pessoas, esse momento está muito difícil, por vários motivos. Né? Por exemplo, imagina uma pessoa que está passando por uma crise financeira e ela precisa parar o trabalho, ela não tem demanda para o seu trabalho, você tá entendendo? Então, assim, ela não quer saber de isolamento social, ela quer pensar como ela vai pagar as contas dela. Então, essa pessoa talvez nem esteja muito focada nessa questão de estar junto. Mas uma pessoa que ela tá numa condição diferente, por exemplo, às vezes ela pode estar achando legal ter mais tempo junto com seu parceiro ou a sua parceira. A prova disso, Vânia, a enquete que eu abri também nos meus stories com vocês. Eu perguntei assim, como vocês estão em termos de relacionamento a dois nesse distanciamento social? A maior parte das pessoas falaram que estão só love. Eu coloquei só love e só caos. A maior parte das pessoas está só no love, né? Talvez porque seja o momento inicial, tá bom? Ai, Vânia, então a longo prazo vai dar um problema? Não vai dar um problema. Eu só estou explicando para vocês alguma coisa para vocês evitarem cenários disfuncionais posteriormente, tá bom? Quando a gente entende, quando a gente aprende, esse é o lado bom dessas lives, né? O que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar as experiências dos meus atendimentos, né? As experiências dos meus alunos e vou repassar para vocês, para que vocês coloquem em prática na relação de vocês e colham bons frutos disso, para evitar futuros problemas, tá bom? Então, nesse momento inicial é tudo legal, a gente vai assistir uma série juntos, a gente vai fazer uma comidinha juntos, né? Enfim, tá passando esse tempinho juntos e que passa muito tempo distante, pode estar achando muito interessante. Quem já está numa relação e essa relação já está desgastada, esse tempo junto já começa assim muito disfuncional, né? Tipo, putz, a gente não tá bem na relação. E ainda vê essa história de isolamento social, os dois muito tempo juntos disfuncionais, isso vai aumentar os conflitos, né? Quem é o casal que tá bem e tá separado e não consegue fazer uma boa interação, né? A gente vai se falar com essa frequência, também pode ter conflitos por causa da saudade, né? Etc, etc, etc. Então, vamos pegar a primeira coisa que a gente precisa fazer. Bom, gente, a gente tem muita coisa para fazer para poder estar bem emocionalmente num contexto de distanciamento social, né, na relação a dois. A gente precisa desenvolver a inteligência emocional, que eu falo pra caramba aqui pra vocês, que é aquela coisa assim, de saber lidar com as emoções de vocês, tá bom? Porque, veja bem, eu acho que essa é a primeira de todas as coisas que eu nem queria mais precisar falar, porque eu acho que eu já falo tanto que eu fico repetitiva nesse aspecto. A gente tem que ter essa inteligência emocional, que é a inteligência para lidar com as emoções. Imagina que você vai ficar muito tempo do lado da pessoa que você ama, tá? Se esse prazo se estender aí, como a gente prevê, sei lá. E aí vocês vão se expor a situações que são aversivas de alguma forma. As discordâncias aumenta a frequência da discordância. Você tá captando, tá entendendo? Então, se eu não tenho uma resposta emocional à minha raiva, se eu não tenho uma resposta emocional à minha tristeza que é eficaz, o que eu vou fazer? Pá, eu vou pro embate. Eu vou pro embate. Eu vou pro embate. E eu não tenho a fuga. Porque às vezes o casal, ele tem um conflito, ele tem a discórdia, mas aí ok, ele vai trabalhar. Travou. Já destravou aí, hein? Por favor, vão me dando ok. Vejam se destravou, porque se destravou, aí eu continuo. Se não destravou, eu paro aqui, né? Pra mim, tá bom. Mas aí, e agora? Tá ok? Então tá ok. Então, quando não tem esse contexto de isolamento social e você conflita, né? Você vai para o seu trabalho, você ocupa sua mente com outras variáveis. Mas e quando você tem que ficar em casa? E eu tô em conflito, e eu não tenho inteligência emocional para lidar com a minha raiva. Aí o que a gente faz? A gente briga, a gente conflita. Por quê? Porque eu não sei lidar com aquela raiva, eu não sei lidar com aquela tristeza. Você tá entendendo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é assim, primeira coisa, você vai ficar na casa junto, isso vale também para os pais,
tá? Pros irmãos. Você vai ficar na casa, aprende a ter uma resposta emocional mais eficaz às suas emoções. Tá? Então, na hora da raiva, em vez de você chegar a explodir, falar o que pensa, porque eu sei que esse é um contexto de que gera ansiedade, gera medo, gera insegurança, né? A gente fica meio confuso. Fica isolado, não fica isolado, né? Os números estão aumentando, estão diminuindo, os dados que a gente tem são verdadeiros ou não, é muita confusão. O contexto por si só, a corona, já gera ansiedade e já gera medo. Dentro de um contexto familiar que tem o conflito por causa da relação interpessoal, isso é fomentado. E aí o que eu faço? Eu não sei administrar aquela raiva, não sei administrar aquela tristeza e eu vou para a explosão. Então a primeira coisa que você tem que fazer para poder viver bem no isolamento social é você saber lidar com as suas emoções. Então você tá triste, né? Em vez de você querer equilibrar o sistema relacional, lembra que eu já expliquei isso para vocês? O que é equilibrar o sistema relacional? Você gerou uma tristeza em mim. Beleza, eu me sinto inferiorizado porque emoção hostil, tristeza, raiva, seja lá o que for, ela está comigo. O certo seria eu subir. Isso eu subo como? Através da inteligência emocional. Mas a gente não tem essa inteligência emocional, o que eu faço? Eu puxo o outro para baixo. Ou seja, eu faço o outro sentir exatamente o que eu estou sentindo. Se eu estou com raiva, eu gero raiva. Se eu estou triste, eu gero tristeza. Eu faço o outro sentir exatamente o que eu estou sentindo. Como eu conheço o outro muito bem, eu sou mestre em fazer isso. Porque eu sei o ponto de dor da pessoa, né? Hoje eu atendi um cliente e ele falava assim, a gente começa a discutir porque ela sente falta da minha atenção e o ponto que ela vai, na hora que ela quer me provocar, é a questão do trabalho, porque ela sabe que mexe comigo, né? Então, ou seja, você me incomodou de alguma forma, eu vou te incomodar também. Isso é falta de inteligência emocional. Então, assim, você me incomodou, por que tá doendo em mim? Tá? Eu vou dar um exemplo desse casal. Vou dar um exemplo desse casal aqui que eu atendi pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Eu tenho um cliente que tá passando por um momento muito difícil emocionalmente. Na verdade, ele foi diagnosticado com transtorno. E aí, quando a gente iniciou o tratamento, né, a gente chegou à conclusão de que ele não tinha um transtorno depressivo, tá? Você não tem um transtorno depressivo, você tem um transtorno bipolar. E vamos então para um profissional, né? Vamos para um psiquiatra, para a gente poder fazer um bom diagnóstico diferencial e tal. Fomos ao psiquiatra e chegou à conclusão de que sim, ele está com transtorno bipolar. E ele está em tratamento nesse transtorno bipolar. Então ele parou o trabalho esses tempos, né? Só que ele tá melhorando muito, ele tá evoluindo muito, tá tomando uma medicação certa agora. E aí o que aconteceu? Ele tá dando um tempo porque ele quer estabilizar para poder voltar à rotina normal. E a esposa está sentindo uma carência, né, da presença, uma falta, uma ausência muito grande da parte dele. Então, o que a gente negociou? Você tem que ter um momento de casal. A linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Eu vou falar muitas coisas aqui técnicas que vocês que estão acompanhando minha live já devem ter captado, tá? Teoricamente, já deveriam ter entendido. Linguagem de amor. Então, a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Você não tá entregando tempo, entrega mais, você vai fazer bem. E aí, pronto, eles prepararam um jantar, jantaram juntos. E aí ele falou assim, amor, agora eu vou jogar com os meus amigos. E aí ela ficou irada com aquilo. E o que ela fez? Ela foi lá e falou, é engraçado, né? Você não pode jantar comigo, mas vai jogar com seus amigos, né? Não pode jantar comigo, mas tá dando um tempo no trabalho. Ela sabe que a gente tá dando um tempo no trabalho por um fator transtorno. E é um caso que a gente acompanha e a gente sabe que não é assim, tipo, não quero trabalhar. Ou seja, a intenção naquele momento é machucar. O que ela fez basicamente? Ela não soube lidar com a raiva dela. Eu estou com raiva de você, porque eu estou me sentindo rejeitada, eu não estou me sentindo amada. Eu não estou satisfeita com o que você entregou a respeito da minha linguagem de amor. Eu quero muito mais. E quando você vai jogar videogame, isso me irrita profundamente. O que ela faz? Ela não sabe controlar a frustração, ela vai lá e joga uma coisinha que vai gerar uma dor nele. Faltou inteligência emocional nesse momento. Por quê? Porque ela deveria olhar pra ela e falar assim, cara, por que eu estou irritada? Por que eu estou triste? Por que eu estou me sentindo frustrada? Porque a minha frustração está aqui e eu não estou sabendo lidar com ela. Você entende? Eu não estou sabendo administrar essa frustração. O problema não é mais o meu parceiro aí, você entende? Porque eu tenho consciência de que ele não tá trabalhando por um motivo transtorno, ele tá em tratamento, ele tá evoluindo, ponto. O problema sou eu. Então ela perdeu a autorresponsabilidade, não controlou as emoções, e aí a gente tá em isolamento, meu amor. Não tem trabalho. Quer dizer, no caso deles dois tem. Eles não vão sair para trabalhar. O que faz? Aí, minha amiga, vai na dor do cara. Tá errado, tá? Não tô falando que tá certo.
começa o embate. Vão para a explosão. Então, o que você precisa ter primeiro? Inteligência para lidar com as suas emoções. Porque é óbvio que você vai sentir raiva do seu parceiro. Óbvio que você vai sentir tristeza. Não existe isso. Eu amo meu marido, são 14 anos de relacionamento. Eu não acredito em alma gêmea, mas é o amor da minha vida e tal. Mas eu tenho raiva. Eu tenho tristeza. Entende? É óbvio que eu tenho as emoções. E tudo bem a gente sentir raiva, tudo bem a gente sentir tristeza, porque ninguém aqui é psicopata. Bom, pelo menos eu espero que não tenhamos um psicopata aqui. Que é aquela pessoa que tem apatia das emoções, que tem só raiva. A gente tem todas as emoções. E elas têm que ser manifestadas de uma maneira funcional. Então, tá com raiva, sai do contexto, respira. Acalma a tua emoção e depois você volta e faz o outro validar o teu parecer. Eu dei uma palestra para as gerentes de um banco. Era uma palestra só para mulheres. E eu falava exatamente isso. Quando você estiver com raiva, você sai do contexto opressor, espera a raiva baixar, volta e faz o outro validar o teu parecer. E aí uma delas falou assim, mãe, eu tenho uma pergunta. Mas como assim? Deixa a raiva passar. A gente não tem que falar na hora da raiva, né? Eu não estou falando que você tem que concordar com o que o outro diz. Porque às vezes o que o outro diz, faz, sente, fala, tá errado. Mas você tem que falar de maneira estratégica, porque assim, você falar da pior maneira possível, de forma hostil, não te leva pra lugar nenhum. Só te leva pra conflito, tá? A menos que a outra pessoa seja muito equilibrada emocionalmente pra não se desequilibrar com o seu gatilho caótico, que é aquela intenção de realmente machucar a outra parte. Deu pra entender a respeito de primeiro ponto, pra você viver bem num contexto de isolamento, quarentena ou distanciamento social, você tem que ter um mínimo de inteligência emocional, porque você não vai, quem está trabalhando em casa ou quem não está trabalhando, você não vai ter a fuga, entende? Você não vai pro trabalho, você não vai sair assim sem propósito nenhum, você não vai pra academia. Bom, teoricamente, né, a gente não deveria agora fazer essas coisas, deveríamos evitar, né? Inclusive, gente, eu acho até uma coisa importante a gente ter cuidado na hora de falar assim, fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa, mas assim, se você pode, fica em casa. Existem pessoas que, por exemplo, trabalham em esquema de revezamento e elas não têm essa alternativa e é uma sensação de culpa horrível. Talvez essa pessoa não fale pra você, mas ela fala pra mim na clínica, entende? Caramba, Vânia, fica em casa, fica em casa, fica em casa, mas meu chefe não me libera. Então eu trabalho em esquema de revezamento, eu fico péssima, né? Porque eu não consigo sair, eu fico pensando que eu não tô contribuindo socialmente. Olha pra onde vai. Então a gente tem que ter cuidado. Se possível, fica em casa. É que tem gente que tem plenas condições de ficar em casa e escolhe não ficar, tá? Nesse contexto. Certo? Deu pra entender? Agora eu vou falar sobre rotina. Tá bom? Deixa eu ver, eu queria falar mais uma outra coisa pra vocês. Eu falei sobre a inteligência emocional, porque eu lembrei de um casal. E agora eu quero falar sobre rotina, mas eu queria falar de uma outra coisa que eu atendi um casal, gente. Eu falei, eu preciso falar disso na minha live. Esqueci. Eu tinha que ter anotado. Deixa eu ler as perguntas de vocês, os comentários. Vamos lá. Travou, daqui eu li sim. Eu e minha esposa, quando a gente entra em conflito, paramos, sentamos, conversamos. Maravilhoso. Você é exceção, tá? Porque a gente ainda tá aprendendo. A gente ainda tá aprendendo a ter inteligência emocional. Ou seja, a lidar com as nossas emoções. Mas é esse o caminho, parabéns. Acho que nada melhor do que uma conversa, concordo plenamente. Tem casal que não conversa, tá? Bizarro isso, né, gente? Isso aí é proibido numa relação a dois. Eu não quero conversar porque eu acho que tem que... não quero trazer o conflito, acho que tem que evitar o conflito. Tá bom, tudo bem. Se você conversa o tempo todo, se você tem DR o tempo todo, se você quiser discutir a relação o tempo todo, então realmente você tem um problema. Porque assim, isso é cansativo, de verdade. Tudo é uma DR, tudo é uma discussão, tudo você tá pontuando alguma coisa. Não, ninguém aguenta isso. Sabe, você tá o tempo todo sendo repreendido, você tá praticamente colocando uma plaquinha aqui no outro, tudo que você faz é errado, eu sempre vou te repreender. E essa posição aqui é muito ruim, de ser o tempo todo julgado, criticado, ninguém aguenta isso baixa a autoestima da pessoa. Então cuidado com excesso de crítica, com excesso de julgamento, porque você baixa a autoestima do outro, entende? Mas também esse negócio de não quero conversar, quero fugir do diálogo, não funciona, gente, porque assim, eu só mudo se percebo. E o perceber, ele se dá através do diálogo, da conversa, sabe? Por favor. Concordo, Souza Cardoso. Preciso dizer o quanto amadureci com o seu curso. Minha aluna, beijos, Évora, lives, podcast. É meu último relacionamento, obrigada. Continuo sempre aprendendo com você, minha linda.
É uma aluna muito maravilhosa. Sim, as contribuições da Vânia são fantásticas. Eba! Évora, a live dela demais me ajudou muito. Que ótimo. Pois é. Vânia, se ele, a outra pessoa que vem irritar, e se é assim, boa. Porque acontece isso também, né, Juliane? Se a outra pessoa vem me irritar, eu acho que quando você começa... Gente, assim, quando é que eu digo que a relação ela subiu de nível? Porque existem níveis de relação, né? Eu tenho um casal de alunos meus que... Não sei porque não estão aqui. Não vou falar o nome. Mas eles vão saber quando eles verem essa live gravada. Verem essa live gravada. Eu falo assim, vocês subiram de nível da relação porque você começou a entender as emoções por trás do comportamento. Quando você começa a entender a emoção por trás do comportamento, isso muda tudo, porque às vezes a gente tem um comportamento querendo comunicar uma coisa completamente diferente daquilo que de fato a gente comunica. Então, às vezes, a pessoa, ela fala pra você assim, sei lá, deixa eu pegar um exemplo aqui. Nossa, você é uma pessoa super desorganizada. E aí, por uma coisa pequena que você fez, olha o peso emocional dessa frase. Por uma coisa pequena, tá desproporcional, né? Tô dando um exemplo qualquer. Aí você olha para aquela situação e pensa, isso não tem nada a ver com a minha desorganização. Isso tem a ver com o desequilíbrio emocional da pessoa. Ou seja, essa pessoa está irritada com alguma coisa, não sabe lidar com a emoção, quer equilibrar o sistema, sabe aquele famoso do eu não vou ficar mal sozinho, você vem comigo? E aí me provoca como? Agindo de maneira ríspida, hostil. Quando você começar a perceber isso, eu acho que você tem que olhar e falar assim, ó, deixa eu falar uma coisa, quando você estiver melhor, bem emocionalmente, a gente conversa. Agora não. Porque tudo bem, eu posso até ter deixado aqui uma coisa e outra fora do lugar, mas o seu parecer tá desproporcional, tá bom? Então, se você falar, amor, coloque isso no lugar porque não tá organizado, agora você falar que eu sou super desorganizada nesse tom, acho que não, né? Então vamos fazer o seguinte, quando você se acalmar, a gente conversa. Ou seja, essa pessoa, ela não fez o que eu tô te ensinando. Você vai lá e educa ela para que ela faça. Ah, Vânia, mas não é minha responsabilidade fazer isso. É responsabilidade do outro, concordo. É verdade. Mas em prol da sua saúde mental e emocional, eu acho bom que você faça isso. Porque você se poupa, você evita o mal-estar, entende? E você faz isso pela sua saúde mental e emocional. Se o outro não está em condições de discutir, ei, saia do cenário, tire ele do cenário. Fala assim, desculpa, quando você se acalmar a gente conversa, tá bom? Tchau, tô indo ali, enfim, fazer qualquer outra coisa. Mas eu não vou ficar aqui nesse cenário sendo acusada por uma coisa que, enfim, nem tem toda essa representatividade. Deu pra entender, Juliane? Saia você do contexto opressor. Beleza? Agora, quando a outra parte se acalmar, você volta, faz o outro validar o teu parecer. Você tem o direito à raiva por ver a minha desorganização, concordo. Você não tem o direito de manifestar a raiva da pior maneira possível, entende? Porque, assim, a sua expressão não verbal, ela foi desproporcional ao ato. Não faz sentido. É muito desequilíbrio emocional. Tá bom? Espero ter respondido. Falar de maneira estratégica, excelente, com certeza, gente. Deu pra entender? Sim, perfeito, falou tudo. Entendi perfeitamente, entendi. Como evitar o distanciamento sentimental, mesmo estando na presença do outro todos os dias? Ai, meu Deus, é muito complexo isso aí, porque a gente não sabe por que tá tendo esse distanciamento sentimental, entendeu? Se eu souber o porquê do teu distanciamento sentimental, eu vou te dar uma resposta mais assertiva. Porque às vezes, deixa eu te falar uma coisa, Dai. Às vezes o outro tá desconectado mesmo de você, às vezes o outro tá conectado, mas ele tá te entregando uma linguagem de amor que não é a tua linguagem de amor. Às vezes o outro está conectado, está te entregando a tua linguagem de amor, mas você tá com uma carência afetiva tão grande, que o que o outro te entrega não é suficiente. Tá entendendo? Então, assim, não dá pra te dar uma resposta porque eu não entendo todo o cenário. Perfeito? Esse momento precisamos de tolerância. É essa palavra aí, tolerância. Inteligência emocional, tolerância. O que é distância? O que é distância saudável? Eu acho que é uma distância, assim, quando a gente fala de saudável, eu falo de inteligência emocional, né? Equilíbrio. Eu acho que pode ser isso. Viver esse tipo de relação o tempo todo julgada, sempre apontando o dedo, terrível. Muito crítica, baixa autoestima do outro. Fantástico, com certeza, gente. Oi, perfeita. Oi, parece falar com criança, né? KKK. Às vezes sim. Quando o casal tem linguagem de amor diferente, o que fazer para que o outro se sinta amado? Entregar a linguagem de amor do outro, amor. Entende?
Você tem que entender qual é a linguagem de amor do outro e entregar isso para que ele se sinta amado. E educar o outro se ele não sabe o que é linguagem de amor, beleza? O que recebo não me satisfaz, o que posso fazer? Aí você tem que trabalhar com você mesma. Tá entendendo? O problema já não é o outro, porque de repente você tem uma carência afetiva e emocional, tá? E aí, se você tem uma carência afetiva, tudo que o outro te entregar não vai ser suficiente. Leia o livro que uma cliente minha me indicou, Amor Sustentável. Fala de dependência emocional. Entendi sim, não moro com ninguém, mas tinha essa dúvida sobre distância saudável ou não, e quando o outro só quer te sugar. Ai, Lai, isso aí é, né? Complexo, quando o outro só quer te sugar. Deixa eu passar pra parte da rotina, porque senão, quando o outro só quer te sugar, assim, tipo, de maneira mais específica, o que você quer saber? Exatamente. Louca pra comprar esse livro, é verdade. Gente, vamos falar de rotina. Gente, preste atenção nisso, por favor. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Foi todas as minhas sessões de hoje, de manhã, desde quando eu comecei até a última sessão, eu toquei nessa temática. Rotina, rotina. As pessoas estão entrando em isolamento social e não estão criando rotina. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Eu vou dar um exemplo de uma cliente minha. Ela, nossa, eu já tô entediada. Gente, a gente não tem, aqui em Belém do Pará, não temos nem 15 dias que a gente tá em distanciamento social. Tô certa ou tô errada? Se tiver errada aí esse prazo, me corrija. Não tem nem 15 dias que a gente tá em distanciamento social e você já está entediado? Vamos avaliar o cenário? Eu vou te dar um cenário aqui. Aí eu perguntei pra ela, não é uma questão de casal, mas cabe pra relação a dois, né? Eu perguntei pra ela quais são as atividades que você tem que fazer. Ah, eu tenho várias atividades pra fazer. Tenho que estudar pra minha prova da ordem, eu tenho que fazer alguns trabalhos do meu estágio à distância, eu tenho que fazer minha atividade física, eu tenho um momento de lazer. Falei, show! E quantas coisas dessas já era assim, início da tarde, né? Quantas coisas dessas você já fez? Aí ela disse assim, eu só assisti minhas séries. Você vai ficar entediada mesmo. Você vai ficar entediada, que você tá num quadrado, que é o seu quarto, assistindo série o dia inteiro. Óbvio que você vai ficar cansada de fazer aquilo. E aí vai começar a ficar muito chato, porque não tem um dinamismo. Você tá entendendo? Então, assim, você tem que saber criar rotina dentro de um distanciamento social. Então, eu vi muita gente. Eu vou começar a, sei lá, fazer um curso. Fazer um curso é uma meta aberta. Eu vou aproveitar para fazer um curso, Vânia. Tudo bem. Quando? Quantas vezes na semana? Que horas? Hoje eu falei isso com outro cliente meu também, tá? Então, assim, cara, não é assim, vou fazer inglês. Vou fazer inglês segunda e quarta, de 7 às 8 da noite. E eu tenho um compromisso, eu firmo compromissos. Você tá entendendo, gente? Por que é importante a gente criar essa rotina e a gente criar esse compromisso com o outro? Presta atenção nisso, tá? Por favor. Quando a gente entra num contexto de isolamento social, eu quebro a minha rotina, ou seja, nós estamos quebrando nossas rotinas. A gente não vai pra academia fazer atividade física, né? A gente vai em casa fazer o nosso trabalho, então não tem o chefe, sei lá, o teu estagiário, a tua equipe te cobrando o prazo, tá? Que mais? Não sei, em qualquer outro contexto, você não tá mais comprometido com o outro. A frequência de comprometimento com o outro tá caindo drasticamente numa situação de isolamento. Você fica comprometido com quem? Com você mesmo. E as estimativas já mostram, quando você só se compromete com você e você não se compromete com o outro, a chance de você se sabotar aumenta. Por que isso acontece? Bora pensar? Vamos lá. Eu tenho um personal na academia, tá? Vamos pensar assim, eu tenho um personal na academia. Se eu falto, eu me prejudico, obviamente, mas eu prejudico meu personal. Porque eu sei que ele tem hora, ele trabalha com hora marcada. E quando eu cancelo, eu tiro a oportunidade dele de atender um outro cliente. Então eu não só me prejudico, como eu prejudico o outro. Quando eu começo a entrar num esquema de isolamento social e não tem personal, né? Eu faço a minha atividade física sozinho ou sozinha. Se eu não fizer, quem é o único prejudicado? Eu não prejudico meu personal. Então, assim, como só eu vou me prejudicar, a chance de eu me sabotar aumenta. Tô cansado, o cérebro não gosta de gastar energia, eu quero ficar no meu ócio. E aí, o que acontece? Eu não faço atividade física. Eu deixo o meu trabalho para depois, eu não estudo. O curso fica só na esfera do planejamento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, sério,
Senta um dia. Ah, não quero começar agora. Tudo bem. Então, se você não começa de uma única vez a fazer o curso e a tua atividade física, mas assim, senta só para fazer o teu planejamento. Cria o hábito angular. E eu falei isso na live sobre mudança. Se você não sabe o que é hábito angular, assista minha live sobre mudança. Então, senta só para fazer o teu planejamento. É o que os meus clientes que estudam para concurso, né, provas de residência fazem. A primeira vez que eu sento é para elaborar meu planejamento. Não é assim, do tipo, já vou ler tudo isso. Não, porque eu não sei o que eu vou ler. Se eu não sei para onde vou, qualquer lugar serve. Então, o primeiro passo para eu criar a rotina é eu me planejar. Então, eu vou malhar de, sei lá, 2 horas da tarde até 3, eu começo a trabalhar de 4 até o final da noite, ali eu me dou o direito, aí quando for mais à noitezinha eu me dou o direito do lazer, eu assisto a série que for, acordo mais cedo pra poder, você tem que criar essa rotina, gente. Se você não tiver rotina, você vai ficar entediado. Se você não ficar entediado, se você ficar entediado, a chance de você conflitar na sua relação a dois aumenta. Porque você fica cansado, sobrecarregado, você fica mal, aí começam a ver as emoções. Você tá entendendo? Olha onde a gente chegou. Eu não criei uma rotina, isso me desgasta emocionalmente. Se eu tô desgastada emocionalmente, a chance de eu conflitar dentro da minha relação é grande. Então, todos nós temos que criar uma rotina, tá? Agora, deixa eu ler aqui os comentários de vocês, pra ver se a gente tem pergunta. Antes de conhecer minha esposa, sentia muita carência. A gente pode falar um pouco sobre isso, tá? Muitas pessoas acham que ter uma rotina é chato. Assim, gente, mas assim, o que a gente pode mudar a rotina. Quando eu falo de rotina, tudo bem, não vamos usar a palavra rotina, porque às vezes a rotina é vista de uma maneira aversiva. É um planejamento, é uma consistência nas atividades, tá certo? Porque assim, você pode até mudar a sua rotina. Você não pode seguir aquilo da mesma forma sempre, mas você tem que ter o mínimo de consistência, sabe? Imaginava que nunca ia ter imaginava que nunca ia ter uma pensando do meu lado. Não entendi, Souza. São 8 dias, tá vendo? Não são nem 15 dias. Obrigada, Lídia. A rotina é chata, mas com criatividade dá pra ajudar um pouco. Verdade. Verdade, Lai. Você tem toda a razão. Tem dificuldade em criar uma rotina. Planejamento. É simples assim, planejamento e consistência, planejamento e consistência. É porque, assista a minha live sobre mudança pra você entender porque as pessoas têm dificuldade de manter essa consistência. A rotina tem sua importância em todas as áreas, verdade, concordo, boa dica, vivo me sabotando. O cérebro sempre tentando poupar energia, organizar a chave mesmo. Babito tá assistindo todas as minhas lives, essa sua fala aí é uma fala de quem tá entendendo tudo. Eu estou longe do meu esposo e choro muito, isso está me abalando emocionalmente. Boa! Bom, vamos fechar com chave de ouro? Se você tiver pergunta aí, você deixa ela logo aqui, porque eu vou falar só sobre isso. Solidão, tá? Você é a favor você é a favor da tríade do tempo? Super, Évora, sou super a favor da tríade do tempo, né? Existe uma diferença entre atividades importantes, entre atividades circunstanciais e atividades emergenciais. Inclusive, eu uso esse teste muito para mostrar para os meus clientes que às vezes a administração de tempo deles não está nada legal. Tem um livro, inclusive, sobre isso. Concordo. Ando muito ansiosa, sem paciência pra nada. Bom, gente, vamos lá. Solidão. Não confundam isolamento com abandono. Não confundam quarentena ou distanciamento social com abandono, rejeição. Não façam isso. E se você estiver fazendo isso, talvez a gente precise trabalhar a sua carência emocional, a sua necessidade de atenção. Você tá entendendo? Então, assim, se racionaliza mais um pouco o que o outro tem te entregue. Se a outra parte está te entregando tempo, atenção, da sua forma, não necessariamente da forma como você espera, como as suas expectativas esperam, e você não está satisfeito com isso, talvez não seja apenas a forma do outro entregar ou a forma do outro não entregar. Talvez seja a sua carência afetiva e emocional. Você tá entendendo? Então, assim, entenda sobre linguagem de amor, veja qual é a sua linguagem de amor, eduque o seu parceiro ou a sua parceira nesse sentido, fale assim, olha, eu me sinto amada dessa forma aqui.
né? Se você me entregar uma outra linguagem de amor, isso não vai fazer muita diferença pra mim. Agora, se você percebe que o outro entrega a tua linguagem de amor, te dá um pouco de atenção e ainda assim você não tá satisfeito com aquilo, preste atenção, porque talvez seja a sua carência. A rotina é muito importante nesse aspecto também, porque às vezes eu não tenho um dinamismo no meu dia, eu não tenho uma variedade de atividades, eu fico só pensando, ai, tô sozinha, ai, meu Deus, ninguém gosta de mim. Ou então, ai, será que eu vou aguentar isso por tanto tempo? Tá tão difícil. Pensou, sentiu, se comportou. Pensou, sentiu, se comportou. Quando você começa a pensar que você tá sozinha, que as coisas não estão acontecendo da maneira como você espera, que você criou uma expectativa e as coisas não aconteceram de acordo com suas expectativas, você vai sentir alegria, bem-estar, felicidade? Não. Ai, vazio, tristeza, mal-estar, e você vai ter um comportamento assertivo com seu parceiro ou parceira? Não. Você vai ter um comportamento certamente disfuncional, você vai querer equilibrar o sistema relacional, lembra? Então, cuidado com essa questão. A rotina te ajuda muito nisso, porque te ocupa a mente, sabe? Gente, a gente tem que deixar a mente livre quando ela estiver muito funcional. Enquanto a mente não estiver funcional, vá ler um livro, vá assistir uma série, vá fazer seus trabalhos, vai estudar, se matricule em cursos, faça qualquer coisa que realmente te faça pensar em outras variáveis. Porque se você ficar pensando só nas suas disfuncionalidades, você está assinando um contrato com sofrimento. Certo? Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Eu estou longe do meu esposo e choro muito. Deixa eu te falar uma coisa. Presente 2009 I.R. É que tá escrito aqui, né? Você tem que criar com ele... Ah, isso é muito importante, tá? Pra quem tá distante, dos casais que estão distantes, assim, combinem, gente. Não tem problema. Até os casais que estão juntos. Combinem os momentos do casal. Então, assim, a gente não... esse negócio de... pode ser qualquer hora, pode ser quando der. Isso aí dá um conflito, sabe por quê? Porque às vezes quando dá pra você, não dá pro outro. Aí você fica chateada porque você acha que o outro não tá se esforçando pra poder entregar a atenção que ele precisa entregar. Mas assim, mas o outro tá fazendo uma atividade. Entende? Assim como você faz as suas atividades, a outra parte também precisa fazer. Então, negocia isso. Hoje eu atendi um cliente que ele teve esse conflito. Eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês. Ele teve esse conflito. Ele falou assim, Vânia, eu tentei agendar um momento pra gente se falar, porque eles estão distantes, né? Eu tentei agendar um momento pra gente se falar. E aí ela falou assim, eu não quero, porque... E se não der certo, né? E se eu não conseguir falar naquela hora? Então, é melhor a gente deixar fluir. Tá bom, então vamos deixar fluir. Não quer fechar um horário, vamos deixar fluir. E deixaram fluir. Só que na hora que ela podia, ele falava que não podia, né? Então ela queria falar na hora e ele falava assim, amor, eu tô na academia, né? Eu tô malhando, sei lá. E aí, o que acontecia? Ela falava assim, não acredito que você não vai falar comigo porque você tá malhando. Entende? Gente, mas a pessoa tá seguindo a rotina dela. Você tá entendendo? Tipo, o que é importante? Mas a atividade física é mais importante do que eu? A gente não vai entrar nesse mérito. Certamente você é mais importante que a atividade física dele, mas assim, por que ele tem que parar pra fazer atividade física com você? Você entende? Por que ele tem que aceitar o fato de você não querer demarcar horários pra se encontrar, mas enfim, mas você não tem que respeitar o fato dele não poder falar contigo no momento que for conveniente pra você? Tá entendendo que tá desproporcional o negócio? Tá tendo uma cobrança, você tá cobrando, a outra parte tá cobrando algo, você tá cobrando algo que a outra parte não entrega. Não, falei errado isso. Você cobra do outro uma coisa que você não tá disposto a entregar. Tá entendendo? Não sei se vocês conseguiram entender, isso ficou muito complexo. Mas é melhor negociar horário. E aí todo mundo se ajusta pra naquele momento ser o momentinho do casal. Certo? Ai, mas Vânia, não deveria fluir? Gente, se deveria fluir, não tá funcionando fluir, agenda. Qual o problema? Vocês não vão deixar de ter um momento do casal especial só porque tá agendado. A menos que você conflite, tá? Você é a favor da trilha do tempo? Anda muito ansiosa, sem paciência pra nada. Com o meu marido, não mudou, porque estamos acostumados juntos, mesmo com as crianças, tá pegando. Giovana. Aí são duas demandas, amor. Tem a demanda relacionamento a dois, tem a demanda maternidade. Eu sei. É porque eu não falo de parentalidade aqui, tá? Mas a gente sabe de parentalidade. É porque não é minha temática principal, senão eu saio do foco. Mas segue o Instagram do Filhos Inteligentes. Eu adoro aquela psicóloga. Ela fala sobre educação positiva. Ela fala sobre, enfim, uma série de coisas legais. Giovana, imagina o kkk. Tem como trabalhar a carência? Com certeza. Muita psicoterapia. Pensou, sentiu, se comportou. Muito esclarecedor.
Apoio, agachamento e abdominal ajudam. Eu tô rindo porque esse é meu marido. E a gente tá fazendo isso de sacanagem. Sim, sim. Meu mantra para essa situação está sendo tudo passa. É verdade, Juliana. Gente, é uma circunstância. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa mudança corona é assim, mexeu com todos nós. Ninguém tava preparado pra isso, gente. Não foi uma coisa assim do tipo, olha, se preparem, tá? Vai acontecer uma situação e isso vai acabar com a rotina de vocês. Vocês vão ter que se reestruturar. É uma mudança dentro das muitas mudanças que a gente está vivendo. Então, o corona, é o que eu falei esses dias para vocês. A gente teve que ficar em distanciamento social, né? Mas enquanto eu tô, sei lá, numa crise do meu relacionamento, enquanto eu tô numa crise financeira, enquanto eu tenho que fazer uma cirurgia de emergência, nesse contexto, olha o desespero da pessoa. Então, tá sendo difícil para todo mundo, tá? Mas assim, quem sobreviverá? Quem tem uma capacidade de se ressignificar. Então, entra nesse bolo. Só coloque em prática o que a gente fala aqui. De verdade, gente, as coisas que eu falo aqui pra vocês, é sério. São coisas que são informações que eu coleto no campo de batalha. É basicamente isso. Eu vou atendendo os meus casais, eu vou falando com os meus alunos e eu vou avaliando o cenário e vou falando, precisamos falar sobre rotina, precisamos falar sobre carência emocional. E aí, se você for uma pessoa inteligente emocionalmente, você pega isso e coloca isso em prática. Eu tenho certeza que você vai colher bons frutos disso. Vai por mim, tá? Eu e meu namorado estamos fazendo chamadas de vídeo para rezar o terço de misericórdia juntos. Maravilhoso! Reza, oração, conexão com a natureza, meditação, são atividades hipnóticas e liberam neurotransmissores. Vale muito a pena nesse momento. A gente está precisando muito. Tem várias coisas. Atividade física libera endorfina, tá? Atividades hipnóticas liberam endorfina, ocitocina, dopamina, que é justamente isso. Reza, oração, conexão com a natureza, meditação. Relação sexual com orgasmo libera ocitocina, entende? Então tem coisas na vida que a gente não tem que abrir mão. Por quê? Porque faz bem, ponto. É um remédio que nos deram de presente. Meu esposo e eu passamos boa parte do namoro e noivado morando em cidades e países diferentes. Tínhamos o compromisso de um tempo combinado estabelecido para o nosso contato diário. Deu muito certo. Tá vendo como dá certo? É que tem gente que pensa assim, vou combinar horário para se ver e isso não dá certo. Você já testou? Então teste, depois a gente conversa. Certo? Eu chego da pizzaria tarde e um pouco cansado. Você acha que isso interfere na hora do casal juntos? Depende do momento que você... Olha só, Souza Cardoso, 567. Preste atenção, vamos pensar aqui. Tá bom, você chega tarde, mas aí quando você chega tarde, o seu parceiro ou parceira, não sei se é parceiro ou parceira, está dormindo, entende? Ele é uma pessoa mais da noite. Você tá entendendo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui pessoal. Meu marido, ele fica acordado por mais tempo do que eu. Eu não consigo ficar acordado assim. Quando dá 1h da manhã, que já é tarde para algumas pessoas, eu durmo 1h da manhã. Ponto. Eu não consigo passar de 1h da manhã. Ele vai embora. E fica pleno no outro dia. Eu não consigo. Então a gente tem um momentinho de casal. O nosso momentinho de casal é à noite? Não. Porque quando eu chego numa situação normal, não corona, tá? Quando eu chego do trabalho, eu faço atividade física alguns dias da semana, outros dias eu tenho uma aula de filosofia, né? Eu tenho as minhas lives, segundas e quartas, ele faz o jiu-jitsu dele, então a noite é basicamente pra gente, aí a gente janta ali rapidinho, conversa, fica junto e tal, depois cada um vai pro seu mundo. Qual é o momento que a gente faz? Só pra você ter uma ideia, qual é o nosso momento de casal? A gente almoça na sexta-feira, toda sexta-feira a gente almoça juntos. Mas então não é à noite quando eu chego do trabalho. Mas não precisa ser à noite quando chega do trabalho. Pode ser um almoço. Você tá entendendo? Pode ser... Também não precisa ser todo dia. Todo dia eu acho que tem que ter uma interação mínima. Mas não precisa ser assim... tem que ter o almoço todos os dias. Às vezes não dá, gente. É logística. Quem tem filho, então... mais ainda. Mas 15 minutinhos, 10 minutinhos de troca de como foi o dia, de entender como é que tá o emocional do outro, isso faz toda a diferença, tá bom? Então, olha, deixa eu te falar uma coisa, não precisa ser o momento do casal quando você chega do trabalho, sabe? Pode ser um almoço ali, pode ser antes de você ir pra pizzaria, entende? Vejam o que é bom pros dois. Consigo te entender, não consigo me entender. Acontece. A nossa linguagem de amor é tempo de qualidade. Estamos tendo esses tempos de qualidade à distância. Não tá fácil, mas tudo passa, gente. Você que tem o conselho da rotina, dia do casal, quem sabe não dá certo. Nossa situação está por um fio. Passamos até 20 dias sem se falar dentro de casa.
Faça isso, vamos ver os resultados. Qual o nome do Insta dos filhos? Filhos Inteligentes. Poxa, a minha internet tá horrível, ainda bem que posso rever no YouTube. Meus amores, falamos de rotina, falamos de carência emocional, né? Falamos de fazer combinados, né, entre os casais. Falamos a respeito de ter inteligência emocional. Coloque em prática, eu tenho certeza que você vai colher bons frutos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. O cenário está diferente, é porque esse é o cenário do meu atendimento. Não assim, né? Na verdade, o cenário do meu atendimento, ele é assim, ó. Porque aqui é até a janela, olha, fica assim, fica tudo branco. Fica até diferente disso aqui, ó. É isso aqui, eu atendo para não chamar a atenção de cliente, uma tomada aqui atrás para colocar os carregadores. Mas, logo, logo, o cenário vai mudar, tá bom? Me sinto muito bem quando eu assisto seus vídeos, principalmente quando eu consigo falar e ver meu esposo que está no Suriname. É maravilhoso, certo? Márcia, linda, beijos, obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até segunda-feira, hein? Tchauzinho, gente. Tchau.